pra casa agora. Ih, pode não, porque isso é no emprego passado. E aí, pessoal? Tudo bem? Hoje não tem pra ninguém, porque quem vai apresentar o programa sou eu. E hoje o programa é de história. Ih, lá, isso não vai dar certo não, E não vai dar certo por quê, hein? Porque o programa tem que ter 30 minutos. E daí? Qual o problema? E tem a ver que tu é uma historinha, entendeu? Vai ter no máximo 5 minutinhos. De historinha o quê, rapaz? Isso aqui é puro conhecimento concentrado, entendeu? Ó, eu já tô por aqui com você, viu? Continua fazendo essas gracinhas que você vai ver a encrenca que tu vai se meter. Acho que vai ser uma encrenquinha, filha. Ah, não, agora você vai ir. Calma aí, cara. Hora do Enem no ar, mais um dia de preparação com muita energia e dedicação. Hoje é dia de história. Perdeu algum programa? Vai lá no site tvescola.org.br, clica em programas ou no youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve no canal. E agora sim, vem pra cá, professor André Sampaio. E aí, Lange, tudo bem? E aí, tudo bem? E com você? Ótimo, tudo ótimo. Professor, a primeira questão que você trouxe fala sobre o rei Luís XIV. Conta pra gente um pouco do contexto. Ele é da França, mas conta aí pra galera. Então, Lange, o Luís XIV, na verdade, ele é um dos grandes expoentes do absolutismo monárquico. É importante falar que a Europa, nesse momento, o século XVII, ela vem passando por várias transformações que se iniciaram no século XV, como, por exemplo, as expansões marítimas, as reformas protestantes e a formação dos estados modernos, que são formas de Estado muito mais parecidas com o que a gente tem hoje do que a gente tinha no Estado medieval. No caso do Estado moderno, esse Estado dito absolutista, do qual o Luís XIV vai ser o principal expoente, é um Estado diferente. É um Estado mais burocrático. Como assim burocrático? O Luís XIV ele cria, como os outros reis, órgãos de administração, instituições. Mas eu preciso te falar antes de tudo. É um dos reis mais longínquos, com o reinado mais longínquo da história moderna. Ele governa de 1643 até 1715. Professor, quais são as principais características do governo do rei Luís XIV? O Luís XIV, Lange, ele é conhecido como o Rei Sol, por conta do esplendor do seu reinado. Ele é um cara muito diferente e ele governa de forma muito diferente, mas isso tem muita base no início do seu reinado, quando ele ainda era menor de idade. Ele começa a reinar com 6 anos, óbvio que tinha um tutor por trás dele, Sim. Um cardeal chamado Mazarin. E nessa época, muitos nobres da França não gostavam da presença desse cardeal na corte francesa, como um grande homem de poder, e tentaram dar um golpe dentro da França. Esse episódio dentro da França ficou conhecido como a Fronda. E aí, nesse sentido, o Luís XIV ele começou a perceber o seguinte: ele era o rei, mas ainda assim existiam outros poderes que ameaçavam o seu próprio poder. Então, o que ele decidiu fazer? Ele construiu o Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes ele tinha uma dupla função. Primeiro, ser o principal palácio das cortes europeias, o que demonstraria a opulência do seu poder. Sim. O segundo objetivo era trazer toda a nobreza francesa, saindo dos seus ducados da França, para morar com ele. E a partir daí, ele começou a controlar o comportamento dessa nobreza. Por exemplo, com cerimônias do levantar e do ir dormir, o nascer e o se pôr do sol. Beleza? Todos os nobres deveriam ir ao seu quarto para aplaudir. Vossa Majestade acordou. Ah, Vossa Majestade vai dormir. Olha isso. Se o nobre não fosse, o que ele faria? Destituiria o título da nobreza e venderia a uma outra pessoa dentro da França. Pouco narcisista também, né? Inteligente também, né? É, com certeza. Bora pra questão? Vambora. Já tá na tela, questão 1 do Enem de 2012, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo, professor. Vamos lá. Bom, essa questão, ela trabalha um elemento que é muito importante pra gente, Lange, que é a linguagem não verbal. O que a gente percebe nessa imagem? São 3 figuras, os 3 são o Luís XIV, O Luís XIV com as vestes do rei, o Luís XIV sem as vestes do rei e o Luís XIV novamente com as vestes do rei. Melhor dizendo, são 2 Luís XIV, o sem veste e o com veste, e só a veste sem o Luís XIV. Tudo bem? Entendi, beleza. Vamos lá. E o texto vai falar o seguinte: na França, o rei Luís XIV teve a sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias
que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Nesse sentido, a charge apresentada demonstra. Vamos fazer uma parada aqui? Beleza. Existe um autor muito antigo, da década de 50, chamado Ernest Kantorowicz. Ele escreveu um livro muito legal chamado Os Dois Corpos do Rei. O que ele fala nesse livro? Que todo rei tem dois corpos. Um corpo natural, o seu corpo físico, né? E um corpo místico, que ele chama de corpo político. O corpo pessoal do rei, segundo Kantorowicz, e eu acho que isso é óbvio para todo mundo, ele está sempre sujeito ao tempo, ao passar do tempo. Ele envelhece, ele adoece. Mas o corpo político, o corpo místico, ele se mantém intacto. O rei, enquanto rei, nunca morre. A pessoa, Luís, que vai ser o Luís XIV, pode morrer, mas ele será sucedido. Então, o outro rei vai assumir esse papel do corpo místico ou do corpo político. Um personagem ali. Exatamente. Né? E esse personagem ele é composto pelo quê? Pelas vestes do rei. Pela coroa, pelo anel, pelo cetro, pela capa. Certo. Entende? Então, o que a gente vai tentar traduzir aqui? Repara, quando você olha para essa imagem do meio, do Luís XIV sem as vestes do rei, ele é uma pessoa comum. E já com essa idade avançada, a imagem já trabalha, né, as fragilidades do seu próprio corpo. Ele repara, o cetro já vira uma espécie de bengala, Sim. ele não está de salto alto, ele não aparenta ser um cara poderoso, ele não aparenta ser o rei. Mas essa mesma pessoa, caso vestisse, né, as ornamentas de um rei, a peruca, por exemplo, já dá um outro trato. Beleza? Até a questão da altura, né? Você vê que tem uma espécie de salto ali na roupa do rei, isso é legal também. Exatamente. Então, assim, essas ornamentações elas são muito importantes na composição política do corpo místico desse rei. Beleza? Beleza. Podemos resolver? Bora. Vamos lá? Então a questão fala assim, nesse sentido, a charge apresentada demonstra. Letra A humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem adornos próprios à vestimenta real. Seria possível, caso o recorte da imagem focasse apenas, né, no Luís sem as vestimentas reais. A gente não pode descartar, assim, porque é um belo distrator. Perfeitamente. Mas Fala um pouco disso, não fala lá, retrata o homem comum, sem adornos, mas aí tem que olhar a imagem completa. aí que é muito importante, Lange. Quando a gente faz esse tipo de análise, que é a linguagem não verbal, né, eu sugiro sempre que os alunos eles façam 4 análises. Opa, Tá. boa. A primeira análise é você identificar qual é a linguagem não verbal. Se é uma charge, se é um anúncio publicitário, porque tem formas de comunicação diferentes. Sim. A segunda é você analisar a imagem, quais são os detalhes da imagem, né? E o grande detalhe dessa imagem, por exemplo, é mostrar o homem sem a roupa e o homem com a roupa e esse processo de transformação. O que acontece, tá? Beleza. O terceiro fator seria uma contextualização dessa imagem que está sendo dada. Tipo, para que ela foi feita, em que contexto ela foi feita. Certo. E o quarto, para mim, André, mais importante, é você relacionar a imagem com o enunciado. É quase impossível que a prova de humanas trabalhe com essa linguagem não verbal e que o gabarito esteja desconectado a essa linguagem não verbal. Entende? Então tem que fazer essa associação. O enunciado é que é a chave de comando para você interpretar o que está sendo pedido. Show de bola, Show de belas bola? dicas. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. A letra B fala assim, ó. A unidade entre o público e o privado, pois a figura do rei com a vestimenta real representa o público e sem a vestimenta real representa o privado. Olha o cuidado que a gente tem que tomar com o jogo de palavras que a questão utiliza. A unidade entre o público e o privado. Se fosse a unidade, as duas coisas teriam que estar juntas e não Sim. separadas. Beleza? Exato, beleza. Letra C. O vínculo entre a monarquia e o povo, pois leva ao conhecimento do público a figura de um rei despretensioso e distante do poder político. Toma cuidado. Se teve um rei que jamais, em hipótese alguma, gostaria de ser retratado como um rei despretensioso, esse rei seria o Luís XIV. Sabe aqueles filmes que falam assim, o rei se apaixonou por uma pessoa de classe social diferente, ele largou a monarquia para viver esse amor? Não seria o Luís XIV. De forma alguma, De né? forma alguma. Ele era um apaixonado pela realeza e por isso, né, criou esses ornamentos para, né, Entendi. aparecer ser realeza. Fica mais Ficar majestoso. mais majestoso. Isso mesmo. Letra D. O gosto refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação aos de outros membros da corte. Boa questão. Só tem um problema nela, né? O rei, ele é um nobre, só que ele é o mais nobre de todos os nobres. Então, quanto mais parecido com o rei um nobre se veste, mais poderoso ele aparenta ser.
Lembrando que a sociedade do Antigo Regime sempre é uma sociedade de aparências, beleza? Então não há um distanciamento entre a concepção do figurino do rei e a concepção do figurino de um nobre. Fechou? Beleza, show de bola. Só nos resta a letra E. A importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal. E é exatamente isso, né? O corpo pessoal apresenta os problemas do tempo, do envelhecimento, mas quando ele utiliza as vestes real, ele ainda é o todo-poderoso Luís XIV. Gabarito, letra E, sem sombra de dúvida. Perfeito, perfeito. Para a galera que tem dificuldade de interpretar a imagem, você deu aqui os 4 conselhos e tudo mais. Tem mais alguma coisa que vale observar? Fonte, talvez? Vale a pena? Perfeito, vale sim. Por exemplo, essa fonte aqui ela é fundamental, né? Ela foi retirada de uma obra de um historiador chamado Peter Burke e o nome do livro é A Fabricação do Rei. Né? Ou seja, o próprio título ele já dá uma ideia de como a imagem ela passa a ser fabricada, de como tudo isso, a maneira como ele se veste, que ele se fala, que ele porta, né? Isso é pensado para demonstração do seu próprio poder. Perfeito. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Isso, eu te agradeço. No primeiro bloco, a gente falou sobre o rei Luís XIV. Vamos continuar falando de monarcas, só que agora do Brasil, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Tem diferença entre eles, melhor não confundir, são pessoas diferentes, né, professor? Muito diferente, com reinados muito diferentes, apesar de pai e filho. O reinado do Pedro I, ele é muito caracterizado por uma grande instabilidade tanto política quanto econômica, apesar dele ter sido fundador dos mecanismos do Estado brasileiro. Foi ele, por exemplo, o cara que outorgou a primeira Constituição brasileira. E é muito importante, Lande, que a gente tenha em vista que a história das constituições brasileiras cai bastante no Enem. Então é muito importante a gente entender alguns desses dispositivos. Podemos? Bora. Vamos lá? Cara, a Constituição de 24, primeiro ponto importante, o imperador escreveu. Ele outorgou, que significa dizer que essa Constituição ela não foi aprovada em Assembleia. Beleza? Isso já mostra uma certa inversão do liberalismo brasileiro. Quando você estuda outros movimentos, por exemplo, a Revolução Francesa, é a sociedade, o povo, que impõe uma Constituição, uma limitação ao poder ao monarca. No Brasil, não. Ele mesmo escreve a própria Constituição. O que é importante a gente saber dessa Constituição? Primeiro, sistema de voto. Ele é censitário, o que significa dizer que as pessoas elas precisam comprovar uma determinada quantia de renda, 100 mil réis anuais, para poderem exercer o seu direito de cidadania. Você compra. Mais do que comprar, talvez, o que você acha de pensar o seguinte, olha, se eu exerço esse tipo de mecanismo de controle, o voto ele é censitário, eu estou excluindo uma parcela muito importante do poder decisório. Né? Quem vota no Brasil? Apenas as elites. Beleza? Sim. Quem mais pode votar, quem mais não pode votar? Não votam mulheres, índios, não católicos e pessoas que têm menos, né, de 100 mil réis. Beleza? Olha isso. Muitas limitações. Muitas limitações. Calcula-se mais ou menos que apenas 11% da população brasileira participava da vida política nessa época. Só que, mais do que isso tudo, a Constituição ela divide os poderes no Brasil. Aí você pensa, normal, natural, né? O legislativo, o executivo e o judiciário, como qualquer outra Constituição. Pois é, mas o Dom Pedro criou um outro mecanismo que ele deu a ele mesmo. Como assim? Ele criou um quarto poder, o chamado poder moderador. É um nome muito bonitinho, né? Parece que ele vai moderar a relação entre outros poderes. Mas, na prática, esse poder dava ao imperador o direito de anular qualquer decisão dos outros 3 poderes. Então, Era o mais soberano de todos os poderes. é isso aí. Ele é o mais soberano de todos os poderes. Isso faz com que ele exerça, né, esse poder. No Brasil, essa Constituição ela não foi tão bem recebida em alguns lugares. Por exemplo, a província de Pernambuco, na época, se revoltou exatamente contra esse poder, o poder moderador. Um evento que ficou conhecido como a Confederação do Equador. Além dessas manifestações contrárias à Constituição, durante o reinado do Dom Pedro, uma das principais instituições econômicas do Brasil decretou falência, o Banco do Brasil. Veio à falência em 1828, por exemplo. Olha aí. Então, perceba que é um período de grande instabilidade política e econômica. Sim. E sobre Dom Pedro II, o que a gente tem que saber? O que é importante a gente saber? Que é um reinado que não assume o poder diretamente depois do Pedro I. Né? Quando Pedro I sai do Brasil, quando ele abdica do trono, o Dom Pedro II ainda era menor de idade. Né? Então foi criada uma regência de 9 anos, 1831 a 1840,
para governar o Brasil. E essa regência, ela também foi marcada por uma grande instabilidade política. Várias províncias tentaram declarar a sua separação, as chamadas revoltas regenciais. Então imagina, quando Dom Pedro II assume o poder, ele já tem um grande desafio pela frente, que é manter a integração territorial do Brasil, né? E ele vai conseguir criar essa estabilidade política, fazendo com que os partidos, que eram partidos de oposição, começassem a trabalhar juntos. O Partido Conservador e o Partido Liberal começassem a conciliar os seus interesses dentro do gabinete, dentro do parlamento. Com essa estabilidade política, Dom Pedro ele deu prosseguimento a um período de grande crescimento econômico, através, por exemplo, de um dos grandes produtos da exportação da história da economia brasileira, que é o nosso café. A produção, por exemplo, no Vale do Paraíba e também no Oeste Paulista. Foi também nesse período, Lange, que o Brasil passou pelo seu primeiro surto industrial. Já imaginou o que é um surto industrial, Lange? Isso é algo descontrolado, né? Algo descontrolado, algo com grande crescimento, né? Sim. Que parece algo muito fantástico, mas depois sofre com um processo de retração, tá? É a chamada Era Mauá no Brasil. Um período de surto industrial, você começa a ter várias indústrias, indústria naval, por exemplo, construção de ferrovias, o restabelecimento de bancos, é o Mauá que ajuda a refundar, por exemplo, o Banco do Brasil, né? Então são períodos bem diferentes entre si. Beleza. Então, com toda essa revisão, a gente já pode fazer a questão. Ah, vambora. Até rimou. Questão 33 do Enem de 2013, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo, professor. Vamos lá, Lange. O primeiro quadro, ele retrata a proclamação da independência. Reparem, a gente tem na figura do Dom Pedro, né, como se ele fosse um grande líder desse processo de independência. Foi até uma tratativa do segundo reinado, de retratar o Dom Pedro I como se ele fosse o grande herói da monarquia brasileira, né? Sim. A gente, no imaginário do brasileiro, quando a gente vê em série, em filme, por exemplo, o Dom Pedro I ele é sempre um cara muito viril, né? Muito bem disposto, é acusado de várias coisas, tipo relacionamentos extraconjugais, a vida amorosa do Dom Pedro é muito famosa, mas isso foi uma construção também do segundo reinado, uma tentativa de separar a imagem do pai, a imagem do filho. Embora ele fosse esse herói vigoroso, né, ele foi retratado com uma certa irresponsabilidade, até por aquela discussão da instabilidade que a gente teve ainda há pouco. Entendi. Tá? Já a segunda imagem ela é muito curiosa. Por quê? O reinado do Dom Pedro II, ele também é bem longo, né? Ele vai de 1840 a 1889. E ele assume quando ele tem 14 anos. Mas, normalmente, quando a gente pergunta a alguém assim, poxa, você tem uma imagem do Dom Pedro II na sua cabeça? Se a pessoa tiver, provavelmente esses são os traços do Dom Pedro II, já como um senhor e não como um menino de 14 anos. Sim. André, isso teve alguma intencionalidade? Teve sim. Porque repara a diferença entre as imagens. Olha, o Dom Pedro I, lá no quadro da Independência, ele está como um grande herói, ele está como um ator da Independência, como um agente importante. Sim. Já o Dom Pedro II, ele está com vestes que não são de rei. Certo. Ele está sentado e já numa idade muito mais avançada, né? Sim. Traz uma sensação de calmaria, traz uma sensação de paz, Estabilidade. traz uma sensação de estabilidade. E mais do que isso, né? Parece um senhor que você, sabe, quando você tem alguma dúvida na vida, fala assim, vou consultar o Pedro II. Vou perguntar ao Pedro II para ver o que ele acha que, né, Traz confiança. que eu devo fazer na minha vida. Sim. É exatamente essa tentativa, né? Retratá-lo como um intelectual, sereno, calmo e mais velho, mais experiente nas decisões políticas. Beleza. Vamos lá para a questão. As imagens que retratam Dom Pedro I e Dom Pedro II procuram transmitir determinadas representações políticas acerca dos dois monarcas e seu contexto de atuação. A ideia que cada imagem evoca é, respectivamente... Bom, vamos lá, Lange. A primeira coisa importante aqui é que a questão ela não vai tratar do que foram os reinados, mas da representação que é feita deles. Se tem a ver com as características reais ou não, não importa diretamente. É exatamente isso. Beleza. É exatamente isso. A ideia que cada imagem evoca, o que ela está transmitindo, o que ela quer transmitir. Beleza? Letra A, habilidade militar e riqueza pessoal. A letra A fala de uma habilidade militar do Dom Pedro I. Tá errado? Olha, não.
essa imagem poderia evocar uma habilidade militar? Sim. Poderia. Mas a segunda parte fala de uma riqueza pessoal do Dom Pedro II. Reparem, gente, ele não está nem vestido com as vestes de rei. Né? Então isso não está retratando de forma alguma, pelo menos no recorte dessa imagem, a sua riqueza pessoal. Uma cadeira mais simples, não é uma cadeira de luxo. Dá O pra entorno, identificar. né? Tipo um painel atrás, a gente não consegue identificar, então não, né? Riqueza pessoal não seria Não o está caso. tratando, concorda? Vamos lá. Letra B. Uma liderança popular, no caso do Dom Pedro I. Isso pode ser retratado nesse quadro, repara, como o grande líder da independência. E olha o que está o entorno do Dom Pedro. Parece que as pessoas estão ali, né, tipo, aclamando, felizes, né, por ele ter feito a independência. Então tá? faz sentido. Então faz sentido. Beleza. Vamos ver a outra parte. Estabilidade política. Poxa, é tudo que essa cadeira com esse senhor sentado retrata pra gente. Mas pra gente não ficar em dúvida, vamos lá, vamos continuar. A letra C. A instabilidade econômica. Repara, gente, toma muito cuidado. André, existiu uma instabilidade econômica no primeiro reinado? Existiu. Mas a questão não é sobre o primeiro reinado, é sobre a imagem retratada. Essa imagem retratada tem a ver com uma construção de uma memória de uma guerra de independência. Né? Não tem nada a ver com economia nesse caso. É verdade. Fechou? E a segunda parte, né, uma herança europeia. De alguma forma, o Dom Pedro II é um herdeiro, né, ele é filho de portugueses, por exemplo, mas nada nessa imagem, a não ser o uso do paletó, né, Sim. retrate uma herança europeia na sua forma de vestimento, talvez, mas muito forçando a barra, impossível marcar a letra C. Letra D. Um isolamento político. Já é meio problemático, porque nesse caso aqui, repara, ele está no meio de todo mundo aclamando. Né? Como é que ele vai estar isolado? Ele está sendo aclamado, tá? E a centralização do poder, nesse caso dessa imagem aqui, não há nada, não há substâncias na imagem que nos faça, né, tecer essa afirmativa. E letra E. Nacionalismo exacerbado e inovação administrativa. Bom, nesse caso da letra E, os dois lados estão errados. E eu queria fazer uma observação aqui. Por favor. Toda vez que a gente fala de nacionalismo no Brasil, isso nunca pode ser atrelado ao Dom Pedro I. Né? O Dom Pedro I ele é responsável pela criação do aparato administrativo do Estado. A ideia de nação ela começa a ser fabricada no período regencial e pelo Pedro II. Perfeito. Fechou? Fechou. Nosso gabarito, portanto, letra B de bola. Tem alguma dúvida assim, específica que sempre aparece? Tem sempre um aluno chegando e falando, professor, eu tenho dúvida nesse ponto. O que mais cai na prova de humanas, que tem caído recorrentemente, por exemplo, e é muito legal isso, por exemplo, as questões de identidade, patrimônio histórico, cultural e imaterial, né? E a história dos africanos e dos afrodescendentes no Brasil. Sim. Tá? É aquilo que recorrentemente, por edital, vem caindo. E chegou a hora do nosso momento Pop Prof. Podemos afirmar que a Fontana de Trevi é uma fonte histórica confiável? Com certeza. Muitos anos já. Posso voltar? Claro, há muitos anos presente na história italiana, sem sombra de dúvida, muito confiável. Na sua opinião, qual é a melhor história para boi dormir? A melhor história para boi dormir, sem sombra de dúvidas, é quando a gente analisa qualquer coisa da antiguidade clássica. Ou que sono que dá, né? Porque é muito distante do nosso tempo histórico, não se faz tão presente na nossa atualidade, no nosso cotidiano. E para boi acordar? Uma boa história para boi acordar, por exemplo, é a Era Vargas. Muitos movimentos ocorrem, as leis trabalhistas são criadas, é um governo que inicia projetos diferentes para o Brasil, por exemplo. E República do Café com Leite? É verdade, faz todo sentido também, desculpa. Você acha que a Guerra de Canudos seria ecologicamente incorreta hoje em dia? Depende, se a gente utilizar canudos ecológicos, né? Esse foi André Sampaio no nosso Momento Pop Prof. Pra galera que quer mandar bem no conteúdo que a gente viu hoje, qual é o conselho? Tem alguma fonte pra galera ir lá buscar informação? Tem sim. Nós temos uma coleção muito boa da Connect, né? Autores que foram professores da UF, por exemplo, da Universidade Federal Fluminense. Naturalmente, o nosso material da Hora do Enem. É isso que vem aí. trabalhando muito forte, com ótimas aulas. Professor, muitíssimo obrigado Eu que mais uma agradeço. vez pela presença. Obrigado por toda a Eu que ajuda. agradeço. Viu? Volte sempre.
Será uma honra. A gente fica por aqui e você já sabe onde conferir os outros episódios. tvescola.org.br, clique em programas que você acha o Hora do Enem ou no youtube.com/tvescola. Até a próxima!